Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Excessos. O que são os excessos? Os excessos são quando nós extrapolamos o limite da normalidade e começamos a entrar na anormalidade, ou seja, aquilo que é feio. Equilíbrio. O equilíbrio é quando nós somos temperados, equilibrados, estamos dentro da medida certa. E a falta? A falta é quando nos falta algo, que a gente precisa melhorar alguma coisa para que aquilo chegue no equilíbrio desejado. Se vocês começarem a notar comigo e pensar, a beleza feminina dos anos 80, 90 e 2000 era superior, entre aspas, à beleza dos dias de hoje. E tudo isso por causa dos excessos. A mulher mais primitiva ou a mulher mais antiga da década de 70, 80, 90, anos 2000, ela tinha uma beleza mais natural. E a naturalidade, ela soa melhor aos olhos de todo mundo. Ela soa como algo real e não fictício. Ela soa como algo natural e não algo artificial. É por isso que quando vemos um filme de ficção, nós acreditamos que aquilo dali de fato é um filme. Porque nós vemos que aquelas coisas que estamos assistindo, elas não existem. Quando nós vemos algo sobrenatural, nós vemos que aquilo de fato, aquilo não existe. E nós estamos olhando para aquilo dali. Isso falando fisicamente, humanamente falando. E as mulheres do novo século, desse século presente, elas estão pecando e se enfeiando pelos excessos. As mulheres do passado, se você for ver Malhação, que era da minha época de adolescente, se você for ver algumas novelas, algumas atrizes, alguns filmes, né, como Demi Moore e várias outras atrizes, nós vemos que Mônica Bellucci, nós vemos que essas mulheres, elas tinham uma beleza natural. E o que eu digo com beleza natural? Elas não se enfeitavam tanto, elas não se empapagaiavam tanto para que elas ficassem bonitas. Elas já eram bonitas, elas já eram atraentes e elas apenas usavam um pouco de maquiagem, muitas das vezes nenhuma maquiagem, para realçar a beleza que já havia nelas, realçar a beleza que havia nelas. Um batonzinho, um cordão, um brinco, um penteado, muito pouca maquiagem, ressaltando mais a cor da pele mesmo. E nós vemos que aquilo realçava o que elas tinham de bonito. Se nós fizermos uma pesquisa com grande parte da humanidade, toda mulher que foge à normalidade, que malha, que fica igual ao homem, o homem acha estranho. Isso não é atraente para o homem, por quê? Porque ele gosta da mulher mais dentro da naturalidade. Então nós começamos a observar e a ver algumas coisas que de certa forma parece ser atrativo, mas não são. Parece ser atrativo, mas não é. A gente vê que as mulheres do presente século, elas se empapagaiam tanto, é tanta maquiagem, é tanto reboco, que você já não sabe se aquilo dali é dela mesmo, se é artificial, se não é. Então nós vemos que as mulheres de hoje, elas pecam por excesso. Não que elas sejam feias, não que elas sejam feias, não que elas sejam horríveis, mas elas pecam pelo excesso de maquiagem. É muita maquiagem. É muita maquiagem. E elas pensam que isso pode estar deixando elas mais bonitas. Mas o modo rústico, aquela maquiagem que realmente realça a beleza, ele não está existindo nelas. O que existe é a maquiagem que está destruindo a beleza. Destruindo a beleza. Os excessos de procedimentos estéticos também têm destruído a beleza das mulheres.
é muito procedimento estético. Às vezes já tem os lábios perfeitos e lindos do jeito que Deus fez. Às vezes já tem os olhos perfeitos e lindos do jeito que Deus fez. Os cílios, as sobrancelhas, as orelhas, o rosto, o corpo, do jeito que Deus fez. Mas elas ainda querem recorrer aos procedimentos estéticos. E ficam com o lábio igual que foi picado por uma abelha, horrível, foge à normalidade. Ficam com o nariz pontudo igual uma flecha, horrível, fogem à normalidade. Ficam com a sobrancelha pintada, que parece que foi desenhada com lápis de cor, horrível, foge à normalidade. Ficam com os cílios horríveis, parecendo aqueles cílios de desenho animado, que foge à normalidade. Ficam com bochechas fora do normal, fugindo à realidade. Orelhas fora do normais, fugindo à normalidade. Nádegas fugindo à normalidade. Seios fugindo à normalidade. Até mesmo barriga negativa, fugindo à realidade. E de certa forma elas podem pensar, poxa, agora sim, agora eu tô bonito, mas tá ficando horrível. Tá ficando, esse excesso de procedimentos estéticos tá ficando horrível. Nós temos que entender que Deus nos fez de um jeito para sermos diferentes das outras pessoas. Eu tenho esses lábios aqui, ó. Eu tenho essa bochecha. Eu tenho esse nariz batatudo. Eu tenho essa sobrancelha e esses olhos. Essa é a forma que Deus me deu. Deus me fez desse jeito. Se eu tentar ser igual a qualquer outra pessoa, eu vou perder o que eu tenho de especial, que é ser eu mesmo. Eu tenho que tentar potencializar o que eu tenho. Não tentar ser outra pessoa me escondendo atrás das maquiagens e dos procedimentos estéticos e de várias outras coisas. Tudo que foge à normalidade, que fica gigante demais, o homem gigante demais, a mulher gigante demais, que foge à normalidade, não fica mais atrativo aos olhos humanos. Então a maquiagem, os procedimentos estéticos são para potencializar aquilo que nós temos e não para destruir aquilo que Deus nos deu. Mas você está falando que eu não posso fazer procedimento estético nenhum? Pode, se você tiver um defeito de nascença, um defeito, né, no seu corpo causado por algum acidente, porque aquilo dali não foi a forma que Deus te fez, foi um acidente da vida. Aí você vai tentar melhorar aquilo. Você pode fazer uma academia para melhorar o seu corpo. Você pode cuidar da sua pele para ter uma pele sempre bonita. Você pode usar pouca maquiagem para realçar o que você tem, mas não esconder o que você tem. Não esconder o que você tem. Somos perfeitos do jeito que Deus nos fez. Você é perfeita do jeito que Deus te fez. Você não tem que tentar esconder isso dos outros. Agora, tudo que foge à normalidade deve ser tratado. O excesso de peso foge à normalidade, não foi o jeito que Deus te fez. Fazer um exercício, tentar chegar ao peso ideal, é bom demais. Cuidar dos dentes, para que você esteja com os dentes sempre direitinhos, escovados, brancos, certinhos, limpinhos, é o jeito que Deus te fez, é o jeito que Deus quer. Se você tiver anorexia, não é legal, porque vai fugir à normalidade. Você vai ficar pele e osso. Se você tiver obesa, não é normal, você tem que se tratar, porque não foi assim que Deus criou você para ser. Deus quer que você cuide do seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então o seu corpo ele tem que ser cuidado para ficar dentro da normalidade. Realce aquilo que Deus te deu. Realce aquilo que Deus te deu. Os excessos não agradam os olhos dos homens. Os excessos não agradam os olhos dos homens. É por isso que, em grande parte, pelo menos os homens que nasceram nos anos 80, assim como eu, eles são mais atraídos, eles gostam mais da beleza rústica, ou seja, pouca maquiagem. Pouca maquiagem. Nenhum procedimento estético, se possível.
pouca maquiagem e deixar realçar a beleza que realmente Deus te deu. Que Deus abençoe, que Deus guarde seu dia, que vocês sejam muito abençoados por Deus. Lembrando, não estamos vivendo um mundo de ficção, mas estamos caminhando para isso, onde nós não saberemos quem as pessoas são de verdade e a aparência que elas têm de verdade. Esse é o futuro que nos espera. E que ansiemos, que venhamos querer mais coisas naturais e normais, mais coisas verdadeiras e menos coisas mentirosas, coisas fictícias e coisas que fogem à normalidade. Deus abençoe.